Espaços liminares. Esse é um assunto que realmente sempre me chamou bastante atenção, devido ao ser humano sempre quando olha uma imagem desse tipo acaba tendo algum tipo de desconforto. E eu não quero falar basicamente sobre esse desconforto em si, mas sim sobre algo que está rodando a internet que já faz um bom tempo. As famosas backrooms, essas salas estranhas com carpetes amarelos que têm que contar uma história bastante intrigante se você for atrás. E eu mesmo em vídeos passados acabei falando um pouco sobre esse tamanho universo de backrooms e sobre as suas criaturas e níveis em si. Por isso que se você quiser saber um pouco mais sobre os assuntos e níveis de backrooms e as criaturas em si, eu recomendo você ver meu vídeo passado, que lá eu explico bem mais detalhado e com mais calma. Pois nesse vídeo aqui eu irei abordar um RG. Sim, depois de muito tempo eu quero voltar a falar sobre essa expansão de universo em formatos VHS. E como todos sabem, eu amo esse tipo de terror analógico que envolva um pouco mais do assunto que eu ame, principalmente backrooms. E no meio disso tudo, acabou surgindo Kenny Pixels, que acabou nos introduzindo a um RG sobre essas tais salas amarelas. Um ARG que foca absurdamente no universo de backrooms e nos aprofunda uma história e uma lore bastante intrigante. E hoje, meus amigos, eu quero falar sobre The Backrooms. Então, antes de eu começar a abordar tudo em si e falar sobre esse ARG e os vídeos que estão lançando até agora, eu peço primeiramente que se você curte aqui o canal, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva aí, cara, e comenta o que você realmente achar, porque o YouTube não tá colaborando muito ultimamente, então se você estiver podendo fazer isso, eu iria agradecer de verdade. E claro, quem quiser e puder tá me dando uma ajuda extra, o Seja Membro está logo aí. Então sem mais enrolação, vamos falar de The Backrooms de Kenny Pixels. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more, a little more. that? Yeah. E aqui somos dados a primeira introdução de todo esse universo. E como podemos ver, aqui estava cerca de vários adolescentes em um grupo gravando algum tipo de curta ou um filme. E que se você prestar um pouco de atenção na fala de um deles, ele pediu para que o cameraman se afastasse um pouco, para que ele pegasse de um ângulo, digamos, um pouco melhor. E que por coincidência do destino, ele acabou entrando num erro dessa tal Matrix das Backrooms. Que bom, explicando de uma forma bem mais simples para não ficar tão longo, Backrooms, para quem não manja tanto, digamos que seja um erro na própria realidade. Um lugar onde a física e qualquer leis que existam no nosso mundo realmente não funcionam ou simplesmente são contraditórias. A própria existência desse lugar é algo que simplesmente não deveria acontecer ou digamos que seja algo mais paranormal. E que o próprio conceito de Backrooms, digamos, seja algo um pouco complexo, que eu não quero que o vídeo fique tão longo assim. Mas resumindo, é sobre isso que funcionam as Backrooms. Um lugar que claramente você não gostaria de estar. Seja tanto por realmente ser um erro na Matrix, um erro em toda a nossa realidade, e um lugar que não se sabe direito como funciona ou que regras se aplicam a ele, ou até mesmo pelas próprias criaturas. E aqui podemos ver um bom exemplo de toda essa extensão e erro na realidade. Este lugar onde ele se encontra, digamos que seja o lobby, o nível 0 de tudo isso. O lugar onde é mais comum as pessoas caírem no meio disso tudo e que nesse lugar digamos que é um labirinto onde não tem fim. E que simplesmente não se aplicam a nenhuma lei e que não fazem nenhum sentido. E que infelizmente Kenny, o nosso personagem que está a gravar todo esse acontecimento, acabou caindo aí. Hello? Hello? Hey guys. What is this? Hello? Is someone there?
E conforme vai se passando a fita, podemos ver várias ineliaridades que tem neste lugar. Lugares que tem lugares tão estreitos que nenhum humano conseguiria passar, ou até mesmo corredores sem fim. O que representa muito bem o significado de Backrooms em si. E o que para mim faz isso de um universo tão fantástico assim. E explicando um pouco mais das formas de você se entrar em Backrooms, digamos que as formas mais comuns seja entrando numa porta que não deveria estar ali, ou você simplesmente tendo muita sorte ou muito azar. Até que em certos momentos dele caminhando sem rumo neste lugar tão extenso quanto o próprio mundo, ele acaba encontrando algumas pichações na parede, algumas setas indicando algum lugar. E após querer seguir alguma seta sobre isso, ele acaba encontrando algum tipo de desenho sobre as paredes. Rosto que parece de alguém ou de alguma criatura em si, que alguém desenhou naquela parede, e algumas frases bastante suspeitas. Frases dizendo como algo não se mova ou fique parado, e ele acaba encontrando também várias frases com caligrafias diferentes de quem sabe outras pessoas que acabaram tendo o mesmo destino que ele. E nem eu tinha dito anteriormente ali atrás, para se cair nesse lugar, você precisa ter muita sorte ou muito azar. E com certeza a Kenny não foi a primeira e nem a última pessoa a entrar neste lugar. E se você observar mais atentamente, você vai ver que a caligrafia de cada um está meio que borrada ou escrita como se estivesse desesperado. E o desespero de tudo isso se dá a entender logo em seguida. Kenny, em um ato de desespero, acaba pulando de um certo local, que não se sabe aonde daria. E após o nosso protagonista ter pensado ter afastado a criatura em si, ele começa a explorar um pouco esse lugar, e aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. E o fator de nada fazer sentido ou nada é linear neste lugar começa a fazer bem mais semelhança aqui. Seja que nessa mesma sala onde ele se encontra ter uma escada e algum tipo de corredor ao lado. E após ele subir essa escada, ele parece estar em um local bem mais limpo, um local bem mais aconchegante, assim por dizer. E com locais com certas janelas. Holy shit. What the fuck is this place? E simplesmente algo que fez eu me encantar sobre essa fita é como ela introduz o fato de nada fazer sentido nessa história, sobre as Backrooms ser exatamente sobre isso, um lugar onde a física não se aplica e as leis humanas simplesmente não existem. Simplesmente após o nosso protagonista andar mais um pouco, ele acaba encontrando algum tipo de local que leva a vários corredores simplesmente infinitos. E que no fim disso tudo, o nosso protagonista conseguiu sim sair das Backrooms. Só que digamos que não foi de uma forma tão legal assim. You gotta be kidding me.
E pra mim, todo o conceito de backrooms envolvendo essa primeira fita introdutória foi simplesmente uma sacada genial pra mim, principalmente que amo esse tipo de terror. E a parte dele sendo perseguido me causou bastante tensão da primeira vez que eu vi. E a parte da fotografia, onde realmente o Kenny ele consegue simplesmente ser alguém incrível nessa parte. Mas que toda essa mistura de terror analógico com mais os temas de backrooms e espaços lineares deu um medo a uma história simplesmente fantástica. E bom, digamos que seja só no começo dessa grande história. Vamos para a próxima fita. Esta próxima fita, digamos que começa de uma forma um pouco curiosa. E o nome dessa fita também é algo bastante curioso, que é dar a entender que ela se passa cerca dos anos 90. E esse arquivo .tar pode nos revelar alguma coisa bastante curiosa. Resumindo um pouco o que acontece nessa fita, aparecem algumas partes envolvendo programações, física e até mesmo alguns níveis de backrooms que eu não vou citar aqui por enquanto. E para eu não explicar isso aqui de uma forma tão complexa por vídeo não ficar tão monótono, digamos que aquilo que parece nessa época dos anos 90, os seres humanos começaram a explorar um pouco mais as backrooms e quem sabe até a criá-las de certa forma. E não se sabe dizer se isso foi antes ou depois do nosso incidente com o nosso antigo protagonista, e pelo que parece toda essa narrativa vai acontecer entre os anos 90. Que pelo que parece nessa época os seres humanos começaram a explorar e a estudar as famosas backrooms. E tentaram aplicar física e até mesmo a matemática no meio de tudo isso, o que pra mim não faz tão sentido assim, por ser um fato de um lugar não realmente obedecer tudo, mas o que é um fato curioso para a próxima fita que vamos falar a seguir. E claro, antes de eu realmente ir para a próxima fita, eu tenho que elogiar toda a fotografia desta fita, que realmente é algo bastante que entrega o que você quer ver e que realmente permite você abordar e simplesmente se entregar um pouco mais nesse universo de backrooms, o que pra mim foi algo maravilhoso e simplesmente eu estou amando todo esse tipo de fotografia e dá pra ver o esforço que o cara faz com todo esse ARG. Então, sem mais elogiações e proclamações aqui, vamos para a próxima fita. Começa de uma forma curiosa, alguém narrando uma história bastante peculiar, assim por dizer. Uma empresa chamada Assim estava realizando certos testes, perto dos anos 90, lá pro começo do final dos 80, no final dos anos 80 para 90, que denominava este programa como sistema de distorção, ou algo parecido. E a época o motivo de terem realmente estado fazendo esse teste, ninguém sabia o direito motivo de tudo isso. E na época que isso realmente estava acontecendo, teve muito questionamento sobre essa tal ação dessa tal empresa. Mas a única coisa que essa empresa afirmava é que esse teste iria realmente resolver todos os problemas de superpopulação, cidadania e até mesmo lugares para se estar. E isso nos lembra um certo lugar, vamos de olhar e que não é tão seguro assim. E essa fita reforça um pouco mais esse tipo de coisa envolvendo as backrooms quando se mostra o terceiro teste. E após o fim dessa fita, vamos diretamente para a próxima, onde aqui tem a logo bastante curioso da Sync e logo um aviso do FBI no começo, dizendo que o arquivo que contém nesta fita não deve ser espalhado para ninguém. Curioso, não? E logo em seguida é mostrado várias coisas que acontecem nessa Sync sobre a radiografia e coisas assim, até que é mostrado finalmente a parte do teste em si, que aconteceu dia 17/10/1989, que é denominado de First Contact ou Primeiro Contato.
foi feito ao final desta fita. O contato dos seres humanos dessa empresa Sync, que não se sabe direito o motivo que querer tanto esses estudos sobre as backrooms, ou se tem até mesmo interferência dela na própria criação disso, o que pode ser reforçado em alguns pontos que eu posso falar mais tarde. Mas por enquanto, vamos falar sobre a próxima fita. Essa fita nos introduz basicamente com vários cartazes de desaparecido durante a cidade. E logo em seguida mostrando um gráfico de pessoas desaparecidas entre o século de 1980 a 90. E o gráfico estaria até tudo ok, se não fosse porque a partir de cerca de 1990 esse gráfico subiu muito. Mais do que o deveria. E coincidentemente a época onde isso ocorre é perto da época onde eles acabaram de descobrir, entre aspas, as backrooms. E isso já pode significar muita coisa sobre essa empresa Sync. Logo após esse gráfico é cortado para cerca de 4 pessoas dentro da backrooms, e pelo que parece eles são agentes dessa tal empresa Sync. E usando algum tipo de corda para eles não se perderem ali dentro e saberem como voltar para a saída. Stop. Hold it. I don't know. I've never seen this like that. It may just be part of the environment. E até que eles encontram estranhamente uma pessoa, mas não uma pessoa em um estado tão normal assim. E essa pessoa que eles acabam encontrando tá com cerca de alguma gosma preta em volta dela. This wasn't in the last report. E isso chama bastante atenção, pois até mesmo Kenny, o criador disso tudo, acabou postando em certa vez em sua comunidade algum tipo de parasita, fungo ou seja lá o que for essa coisa. O que pode ser isso que estava nessa pessoa, algum tipo de fungo ou alguma gosma que estava ao redor dela que simplesmente o explodiu ou simplesmente aconteceu alguma coisa que fez que ele chegasse nesse estado. E isso faz abranger muito mais, que além das próprias entidades que se encontram em backrooms ou você se perder aí mesmo, agora você talvez tenha que se preocupar até mesmo com bactérias e fungos nesse local. Fungus? Já esta próxima fita, digamos que seja algo mais introdutório para os novos membros da Sync, dizendo informações que devem ou não fazer para entrar nas famosas backrooms. Como por exemplo entrar no mínimo 3 pessoas nesse lugar complexo para se não houver perigos de baixas. E coisas como falar sobre essas salas amarelas é estritamente proibido do lado de fora. Após isso é cortado novamente para aqueles exploradores, ou simplesmente pessoas que trabalham para a Sync no explorar o nível 0, porém mostrando umas coisinhas a mais e deixando umas coisas bastante curiosas. Até que um desses pesquisadores acaba ouvindo algum tipo de conversa entre alguém conversando entre os corredores. E ele decide explorar um pouco mais para ver o que era isso. Até que... Guys, do you hear this? Hey guys, do you hear this? Hey! Guys. Guys? George? Morgan! Fuck. Hey!
E aqui, nessa situação desesperadora, ele acaba se separando de seus parceiros, o que o leva a ficar perdido que nem muitas vítimas. E aqui reforça ainda mais pontos dizendo sobre o nível 0 não fazer nenhum sentido, pois em algum momento ele entra em salas com várias cercas e só que parece algum tipo de pedra no chão. E aqui eu tenho que falar algo curioso que eu acabei percebendo sobre isso, é que vocês lembram quando eu mostrei o último teste ali atrás? E aqui eu tenho que falar sobre algo bastante curioso. No teste que eu tinha mostrado para vocês assim que a máquina foi dar certo, entre muitas aspas, e acabou explodindo ou algo parecido, ela acabou criando algum tipo de labirinto, como se fosse algum erro sendo criado, ou como se fosse algum tipo de explosão. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque envolve muito física e tal. Porém aqui, é curioso o fato de que as backrooms, pelo fato de elas não serem lineares e elas serem basicamente um erro na realidade, tem vezes que na hora da sua expansão, ou coisa assim podemos chamar, acaba acontecendo algum tipo de erro. E isso foi o que acabou acontecendo com o nosso querido amigo aqui. No exato momento que ele acabou entrando naquele corredor, digamos que as backrooms, digamos que ela queria se expandir nesse momento, e foi isso que acabou acontecendo. Digamos que as backrooms acabaram se expandindo no exato momento em que ele pisou naquele corredor, o que levou ele a se separar dessa anormalidade que chamamos de terreno e backrooms. O terreno, digamos que seria o lugar onde está realmente os outros cientistas, onde estavam eles quatro, só que a partir do momento que ele pisou naquela anomalia chamada corredor, ele acabou indo para outro lugar onde a expansão acabou acontecendo. Se eu estiver falando ladainha, o que provavelmente é, por favor me corrijam aí no comentário que eu não sou tão inteligente para isso. Mas o fato é que a expansão das backrooms acabou levando ele para algum lugar bem mais distante ou quase nulo daquele lugar onde ele estava junto de seus amigos. E que agora ele se encontrava basicamente perdido em volta dessas salas amarelas. Então é meio difícil explicar porque, querendo ou não, backrooms não faz total sentido. Mas por enquanto é isso que eu consigo tirar daqui. Por enquanto vamos continuar. E após ele acabar andando muito pelo que parece algum tipo de teatro ou algum lugar que simplesmente não foi formado de alguma forma correta, ele acaba encontrando algum tipo de saída, que quando ele vai verificar... Hello? Hey! Já esta próxima fita já é um caso bastante curioso, onde denomina o nome de Autopsy Report, que começa pelo que parece algum tipo de cientista indo fazer alguma autópsia em alguém, dizendo ser entre o sexo masculino entre os 18 a 21 anos, e que aproximadamente a sua morte foi a de 4 a 5 dias atrás. E nessa parte eu acho muito difícil você não ligar aquele corpo que encontramos na fita passada, mas por enquanto vamos observar. E aqui ele diz alguns pontos interessantes, dizendo que nessa autópsia as coisas começaram a se desviar do que consideramos, digamos, natural. Dizendo que esse processo de decomposição deve ser estudado. Dizendo que algumas partes do corpo pararam de se decompor sozinhas. E logo em seguida nos mostra esse tipo de fungo que eu tinha dito ali atrás ou que parece alguma coisa das backrooms. Dizendo que algumas partes do corpo simplesmente pararam de se decompor. E logo em seguida ele mostra esse tipo de fungo ou qualquer coisa que seja parasita dentro das backrooms que eu tinha mostrado ali atrás.
E logo após isso, eles nos mostram algumas amostras que ele conseguiu pegar disso. Até que até mesmo o próprio cientista não começa a entender nada do que está acontecendo, dizendo que o fungo não parece ser benigno ou qualquer coisa que ele conheça na Terra, e ele até chega a perguntar de onde foi que aquele sujeito veio. Strain of simple hay bacillus, which it should be completely benign, but well, really, I don't know what to make of this. Mr. Beck, may I ask where this subject came from? E assim vamos para a última fita. Esta fita se dá início exatamente como as outras, basicamente agentes da CIA entrando e analisando um pouco mais as backrooms, só que detalhadamente dá para ver que eles estão analisando bem mais alguns locais. E certo aviso chega a aparecer dizendo que cada câmera no local foi enviada para ter um alerta e começar a gravar quando qualquer movimento ou ruído for detectado. E logo em seguida aparece um aviso dizendo que tudo que iremos ver agora será um compilado de sons e ruídos detectados pelas câmeras no mês 5.
E assim, meus amigos, se finaliza The Backrooms. Eu espero que para vocês tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Explorar e tentar explicar o que acontece nesse universo ARG de The Backrooms, que foi simplesmente fantástico por armar tanto tema assim. E claro, se você quiser estar comentando aí o que você achou, quiser mudar um próximo tema, ou falar sobre algum RG ou qualquer coisa parecido, e simplesmente toda essa sensação ao se descobrir tudo em todos esses mistérios, e toda essa fotografia simplesmente fantástica que eu amei de verdade por entregar realmente parecia um background de verdade, Kenny, o criador desta obra-prima e esse ARG, está simplesmente de parabéns por toda essa fotografia e essa imagem e esse ARG que eu simplesmente amei ter trazido aqui no canal. E eu espero de verdade ter passado toda essa emoção e sensação que eu senti vendo isso. E que sim, pode ter muitas coisas que eu posso ter falado um pouco errado, e pode também ter várias teorias que explicam bem melhor o que realmente está acontecendo sobre tudo isso. Mas aqui eu tentei trazer bem mais o meu ponto de vista para vocês. E claro, se vocês quiserem ir ver todo esse ARG, eu vou estar deixando aí na descrição, basicamente o canal do Kenny, para vocês mesmos tirarem suas conclusões. Também eu queria agradecer quem assistiu até aqui, porque eu quero voltar a fazer vídeos mais longos assim. Porém, o YouTube não curte muito quem demora de postar vídeo. Então eu peço que se você curte o meu conteúdo e quer me apoiar, por favor, eu peço que você se inscreva, deixe o like e tenta compartilhar também para quem curte esse tipo de assunto, que iria me ajudar demais. E claro, a opção de seja membro tá sempre aí no canal para quem quiser poder me dar uma força e quem puder, é claro. Mas só do fato de você estar vendo até aqui, comentando e se inscrevendo, já iria estar me ajudando um bocado. E claro, como eu disse, se você quiser estar comentando sobre algum RG ou próximo tema de vídeo, quem sabe eu não entra na minha lista. Então comenta aí, meu povo, o que vocês acharam de toda essa experiência que eu tentei passar aqui para vocês. E claro, conforme for lançando mais vídeos, eu com certeza vou trazer uma parte 2 sobre esse assunto. Mas até lá, eu espero continuar vendo vocês por aqui. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.